Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 84. Hoje eu estou tendo a honra de receber uma convidada que, há um tempo atrás, a gente conversou só pela internet. Enfim, estamos nos conhecendo pessoalmente num ambiente que eu mais amo, que é o ambiente do podcast. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Jeane Costa. Falei certo o nome? Falou corretíssimo, Josimar. É um prazer estar aqui com você hoje e dividir um pouquinho da minha história, né, e um pouco o propósito da GTEC Zap. Demorou, mas a gente... Demorou, mas saiu, né? Tem quanto tempo, mais ou menos? Acho que tem mais de ano, né? Que tem cerca de 2 anos já, mais ou menos. A gente fez uma reuniãozinha online que ela não quis, gente, ligar a câmera, não queria aparecer para falar comigo. Foi um pequeno imprevisto de última hora. Você estava na correria no dia, correria, né? Mas estamos aqui, o importante... Tudo tem a hora certa, né? Então, esse é o momento. Eu queria começar com uma pergunta que eu costumo fazer para a galera aqui. Quem é a Jeane Costa? Fale de você para essa galera aí. Maravilha. Bom, então, Jeane Costa, cristã, filha da dona Onaide, do seu Gilberto, a caçula de 6 irmãos. Nossa, família grande, hein? Queria grande. Eu ter uma família desse tamanho, só tenho um irmão. Sim, uma pena não ter todos tão perto, mas, né, está pertinho dentro do coração, mas cada um num lugar aí do mundo. E que entrou no mundo de empreendedorismo muito nova, desde os 18 anos, Josimar. Entrei aí nesse... Eu costumo dizer que fui picadinha ali, ou a sementinha começou a ser plantada em 2018, com aos 18 anos, e venho aí, né, com a GTEC Zap, nos últimos anos, me dedicando e amando o que eu faço, que é empreender. Mas antes que a gente fale para a turma o que é a GTEC Zap, eu queria entender você como profissional, que a sua formação é nutricionista, né? Sim, sim. E você pulou para um ambiente bem diferente, né? Na verdade, a vida foi me movendo, né, para caminhos diferentes, embora a nutrição, né, tem um grande amor, mais formada, sim, né, pela UFG, em nutrição, em 2018. Cheguei a atuar por um curto espaço de tempo, mas eu já empreendia na época. Na verdade, durante a minha graduação, né, eu já tinha empresa. E aí era aquela loucura. O que você fazia durante qual foi sua primeira iniciativa empreendedora, quando você fazia faculdade? Eu tinha uma loja de varejo, no segmento de moda. O meu trabalho anterior, eu trabalhava em call center. Legal. Então, eu tive assim, uma base de vendas, na verdade, né, ativa, receptiva. Passei também por um setor de helpdesk, lidando um pouco ali mais com tecnologia, internet. Então, tendo aquele primeiro contato. E comecei com a base atendendo pessoa física. Entendi. Só que depois migrei para um outro grupo, para uma outra empresa, também ainda em telemarketing, mas já focado em atender empresa. Então, aí eu comecei a conversar, né, já com empresas. E saindo da carteira assinada, né, de CLT, eu costumo dizer que eu já empreendia, na verdade, mesmo sendo CLT, porque eu fazia vendas, né, na época, de produtos, ali, de cosméticos mesmo, e o faturamento que eu tinha com as minhas vendas era maior do que o meu salário de carteira assinada. E, então, esse movimento de empreender, na verdade, sempre teve na minha vida. E quando eu saí da carteira assinada, eu disse, não, eu quero abrir um negócio, eu quero ser dona do meu próprio negócio. E foi assim que começou. Então, eu abri uma loja de roupa no segmento de varejo e fiquei por um tempo ali com a loja de varejo, mas sempre querendo ir atrás, né? Querendo que as coisas acontecessem. E, aos poucos, a vida foi me movendo do varejo para o atacado, que é onde meio que começa a história ali também um pouquinho, com o motivo de eu ter migrado para a tecnologia. Mas e por que você escolheu o segmento de roupas? No início, na verdade, o meu segmento, eu queria algo relacionado à alimentação. Até mesmo por conta da minha formação, que... de forma muito imatura ainda, né, na verdade, entendendo ali o princípio da nutrição e por ter irmã formada na área iniciando, né, também a formação na área de alimentos, tem uma irmã que é engenheira de alimentos, então... A sua irmã que influenciou, e qual é o nome dela? Geandra. O Geandra, foi você, né?
Mas vinha ali também, né, a mãe, que sempre teve paixão pela cozinha, pelos alimentos. Então, a princípio, o negócio seria algo relacionado à alimentação. Mas, pela pessoa que me alugou a sala, é até engraçada essa história, gente, porque a pessoa que me alugou a sala me trouxe um start de, Jami, por que você não coloca algo relacionado a algo que não te traga... que não seja perecível, porque o alimento, né, teoricamente, para o segmento que eu queria, enfim, e pelo fato de eu cursar, né, de eu fazer uma faculdade, algo que fosse mais leve. E sem conhecimento nenhum, assim, porque normalmente a família, você exerce uma profissão que veio da família, né? Sempre acaba tendo uma influência, né? Sim, e eu de fato, fui o avesso de tudo isso, porque, assim... sempre falando, mas empreender, né? Jami, mas você não deixa de fazer muitas coisas, porque a vida do empreendedorismo ela é muito limitada, né? Você diz não muitas vezes. Eu precisei dizer não e falo hoje não muitas vezes, mas porque para mim não é um peso empreender, né? Para quem gosta, para quem ama o que faz. Eu também amo. Nossa, abre mão de muitas coisas também por conta disso. Mas quando que surgiu a GTEC Zap? A GTEC Zap, ela surgiu na pandemia. Mas segura essa resposta aí, que antes disso nós vamos falar dos nossos apoiadores. Maravilha. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja Simples Nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. O QR Code está disponível na tela. Se tem uma coisa que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. E é exatamente isso que a Pitangui Tintas oferece. Uma linha completa de produtos de alta qualidade, com cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Na Pitangui Tintas, o compromisso vai além da cor. Trabalhamos todos os dias para oferecer excelência, confiança e entregas rápidas, porque acreditamos que cada projeto merece o melhor resultado. Na hora de renovar sua casa, sua empresa ou qualquer espaço, lembre-se: Pitangui Tintas, cor e qualidade que transforma seu mundo. QR Code disponível na tela. E como a Pitangui, Jami, sempre manda um brindezinho para a galera aqui, inclusive vou agradecer aqui o João Fernandes, que é o proprietário da Pitangui, mandou um presentinho para você aqui. Você gosta muito de café, igual eu? Gosto, confesso que não tomo com tanta frequência, mas não deve ser parecido comigo, sim, não, porque é uma raridade. Eu tomo uma garrafa de café por dia, você acredita? Tem que diminuir. Meu médico diz que eu tenho que diminuir, né? Que aí eu fico ansioso e não durmo. Café, Coca-Cola, imagina como é que fica. Olha, sua irmã, eu dei uma para sua irmã também, tá ali o presentinho. Chá. Ela toma chá? O que ela não toma de café, ela toma de chá. Toma de chá. Não, porque ela parece ser... Ela parece ser bem intensa igual eu. Então, pessoas intensas estão sempre bebendo alguma coisa. Ai, que legal. Olha, Pitangui Tintas. Só puxar esse lacinho aí, que eu acho que tem um recadinho aí para você aí. O pessoal a menina da Pitangui, ela é muito gentil.
Olha, tem vários bombonzinhos aqui. Se você tiver de dieta, vai quebrar a dieta. Deixa eu tirar esse saco. Querido cliente, obrigada por confiar em nosso trabalho. A sua confiança nos motiva a ter sempre um produto com melhor qualidade que só você merece. Seu pedido foi embalado com muito carinho, especialmente para você, Pitangui. Que gracinha. Obrigada, Pitangui. Quem sabe daqui uns dias a GT Zap também vai estar aqui patrocinando, vai estar com a plaquinha ali, vai ter umas canequinhas também, né, Fábio? Não, caneca não, para não concorrer com o Pitangui, faz um cantilzinho, né, uma coisa diferente. GT Zap vai mandar para vocês alguns brindes aqui, tá bom? Muito em breve, gostei. Podem aguardar. Obrigada, Pitangui. Mas falando em GT Zap, antes de falar dos nossos apoiadores, eu tinha perguntado a você, o pessoal está esperando ali a resposta, quando começou a GTEC Zap? Então, a GTEC Zap, na verdade, ela surgiu para resolver uma dor, inicialmente, né, que era uma dor minha, por eu ter migrado. Eu iniciei no segmento de empreendedorismo, meu primeiro negócio foi proprietária de proprietária de uma marca de varejo, de uma loja de varejo de moda. Mas, com todo o movimento de produção, né, de confecção, eu comecei a atender lojistas nas lojas mesmo, fazendo meio que um revendedor. E depois eu migrei para a região da 44. Nessa migração para a região da 44, eu sempre fui muito inconformada, talvez até pelo meu pezinho lá no call center, no online. Então, todo cliente que chegava na minha loja física, eu já tinha o hábito de pegar o contato, de anotar o contato do WhatsApp. Tanto é que até a minha fachada, na época, ninguém tinha, mas eu tinha lá a fachada, o número do WhatsApp o outro lado, o Instagram, porque eu já tinha esses dois focos, que já era assim, eu já percebia esses canais. Enquanto o pessoal ainda estava colocando o número de telefone fixo. E fixo, isso. Assim, claro que tinha pessoas que já tinha, sim, mas não tinha tanto hábito como é hoje. Assim, você tem o número do WhatsApp ali como o principal número, né? E aí, tendo a loja física, eu já tinha esse hábito de pegar os contatos e trazer as pessoas para o WhatsApp. E eu comecei um movimento de grupos de WhatsApp para atender os meus clientes de loja física. Isso ainda lá na região da 44. Só que o presencial atrapalhava o meu negócio, porque eu comecei a vender mais pelo WhatsApp do que na loja física. Então, a primeira mudança que eu fiz, Josimar, foi sair da loja física, do térreo, que todo mundo era super valorizado, né? Que é super valorizado, de fato, tudo tem o seu valor. Mas eu precisava de um espaço mais reservado. Então, eu aluguei uma sala no piso superior, porque o aluguel, teoricamente, era mais barato, enfim. E já tinha as minhas vendedoras sentadas, atendendo em computador, diferente da maioria ali do mercado, né? Que era o atendimento físico. E ainda pelo celular, somente pelo próprio aplicativo ali, a gente ainda não estava nem avançando ali para computadores, né? Ainda presos ali no próprio aparelho. Me recordo até de um cliente, de um vizinho, que uma vez me parou e falou: Jami, o que você faz para conseguir vender aqui em cima, sem ninguém? Eu quero vender igual essa loja que vende. Então, foi o tipo de comentário que eu ouvi na época. E veio a pandemia, Josimar. Aí veio a parte ruim da história. Parte boa também, né? Uma oportunidade. A parte boa, sim. Claro, eu vejo hoje isso tudo com muita maturidade. Em todas as dores, né? E que, de fato, que ainda continuam, mas que são infinitamente menores do que antes, serviu para as mudanças acontecerem. Mas a minha loja faliu com a pandemia. Foi basicamente isso que aconteceu logo depois. Mas muito contraditório. Por quê? Veio a pandemia, todo mundo passou pelas dificuldades, só que na pandemia foi a época que eu mais faturei. Foi quando eu abri um site, eu tive toda a minha venda dentro de uma loja virtual, então eu criei a loja. E aí, assim, de uma semana que nós não estávamos faturando nada, na outra, nós estávamos faturando infinitamente mais. E era venda em cima de venda, e era loucura, e era caixa, e assim, sabe, aquela imaturidade do mercado online. Foi isso que aconteceu. E uma das percepções que eu vejo é justamente pela falta de gestão, pela falta de processos, e pela falta de conhecimento e de tecnologias que me possibilitasse acompanhar o crescimento que eu estava tendo. Então, eu tive um crescimento muito brusco, que aconteceu com várias marcas,
e que não soube ter gestão do negócio por conta de todo o movimento, né? E aí, mesmo com esse boom de vendas, com tudo acontecendo, mas com essa falta de gestão e de organização, eu ainda tinha os meus vendedores trabalhando em casa, em home office. E a minha dor era acompanhar o que eles estavam fazendo, porque eu pedia para fazer todo o pré-atendimento. Então, o contato chegou, primeiro contato, faz a abordagem inicial. Depois que o cliente chegou, não te respondeu, não comprou, entrar em contato novamente, faz todo o flow-up, enfim, todas as estratégias ali de vendas eu pedia para os meus os colaboradores fazer. Só que, infelizmente, não faziam, né? E aí eu pedia para printar as telas, para eu ter uma noção de quantos atendimentos tinha e me mandava no final do dia, uma forma, por exemplo, de ter controle do que estava acontecendo. E aí, chegando como veio o AGTechSap, eu fui atrás de desenvolvedores, de programadores que me auxiliassem a desenvolver uma tecnologia para resolver essa dor minha. Responder rápido, porque a demanda foi crescendo cada vez mais. Então, tentar diminuir ao máximo o tempo de resposta quando o contato chega no WhatsApp e fazer gestão, mais do que isso, organizar os atendimentos, né, fazer a gestão das conversas, algo que hoje que vejo que é extremamente importante, implantação de processos, né, do que precisa ser feito. Então, inicialmente, a tecnologia, tentando ali com vários programadores, infelizmente não veio, até que eu tive acesso à tecnologia, que já tinha a base que eu precisava, e eu já tinha os processos prontos pela minha experiência, pela minha vivência. Então, eu juntei a tecnologia com o conhecimento. Que legal. Então, eu costumo até dizer, não adianta você ter a melhor tecnologia na mão, se você não sabe manusear, ou se você não tem os processos corretos para que você usufrua de todas as possibilidades que a tecnologia oferece. Porque hoje a gente tem vários mercados, o diferencial está por trás de quem executa, de quem administra as gestões e os processos para desenvolver melhor, vender mais e atender melhor pelo WhatsApp. Não, e o mais interessante é que você viveu o outro lado, né? Que o seu potencial cliente pode estar vivendo, pode estar passando por isso, né? Sofrendo com essa gestão de venda, saber o tempo de follow-up, se a pessoa respondeu em tempo hábil ou não, como é que está ali o índice de negociação, por que não está havendo conversão, por que eu estou gastando, estou tendo muitos leads, o gestor de tráfego me integra os leads, mas eu não tenho conversão no final, né? Sim, então, você tem argumento para chegar para o seu cliente em potencial e falar o seguinte, olha, eu já passei pelo que você está passando. Exato. E desenvolver isso aqui que vai resolver o seu problema, né? Isso, exatamente. E aí, até retomando uma parte da história, ainda durante a pandemia, por tudo que eu te falei, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar lojistas da região da 44 a vender mais pelo WhatsApp com a minha carteira de cliente. Eu abri toda a minha base de clientes e comecei a divulgar as marcas nos grupos de WhatsApp, porque lembra de te falar que eu comecei a pegar os contatos lá atrás, então fui criando muitos grupos, enfim. Só que já eram muitos grupos para administrar, muitas lojas para divulgar, e eu percebia que os meus clientes mandavam mensagem, Jami, mas tal loja não está me atendendo, tal loja não está me respondendo, né? Fala que eu preciso comprar, quero comprar. Então, primeiro, para atender a dor minha de gestão, porque até então, ainda, né, tendo a loja ainda, fazendo vendas 100% no ambiente online, mas também dos lojistas. E aí, a tecnologia que eu usava para mim, eu comecei na verdade, a ajudar outros lojistas, e o prazer em ver outras marcas resolver as dores de empreendedores, a mesma dor que eu passei lá atrás, isso para mim me trazia muita satisfação. Então foi o que me fez, de fato, seguir nesse caminho e querer evoluir, e querer crescer, e querer aprender cada vez mais sobre o assunto. Mas o que realmente a AGTechSap faz? No início eu vi aqui que ela auxilia na gestão de vendas, mas traduzindo aqui num argumento seu de venda, o que ela faz, o que ela resolve para o cliente que está ali sofrendo com o seu time de vendas? Certo. A AGTechSap, ela é uma plataforma que, de forma resumida, ajuda qualquer negócio que atende pelo WhatsApp a vender mais e a atender melhor. Dentro da nossa tecnologia, nós temos vários recursos. Um deles é apenas um único número.
você consegue ter vários atendentes em um único número. Só aí a gente já consegue economizar, né? Então, a gente já ganha aí em economia. A pessoa, às vezes, tem vários telefones ali, não consegue fazer controle dessas conversas, a gente consegue unificar tudo em um único número. Assim como o inverso também é possível. Nós temos casos de clientes que ele tem vários telefones, só que é ele sozinho para atender esse tanto de aparelho. Então, com o nosso único painel, ele consegue conectar vários aparelhos. Nós temos também um chatbot que faz a mensagem inicial ali de forma automatizada. Então, a gente tenta zerar ao máximo o tempo de resposta. E eu costumo dizer que é o melhor vendedor, né? Porque ele não falta, ele não dá atestado. Responde em tempo hábil. Responde em tempo hábil, isso. Final de semana, feriado, está ali 24 horas por dia para responder o cliente quando chega. Tem a possibilidade de agendar mensagens. Então, a gente consegue fazer follow-up, né, ali de forma automática. Então, implantar um processo de atendimento para cada situação. Nós conseguimos também metrificar de onde vem cada lead. Eu acho que isso é extremamente importante para quem trabalha aí com tráfego pago ou com parcerias e que quer entender qual o resultado que cada canal de aquisição está te trazendo. Então, por exemplo, invisto no tráfego pago, mas eu também invisto com uma blogueira. Ou eu faço ali uma divulgação orgânica e eu quero mensurar em qual canal está me trazendo mais resultado. Com o GTX App, a gente consegue isso de forma automática. A gente se depara, quando a gente atende alguns clientes, que ele pede ali para o vendedor dele anotar. Então, anota para mim ali de onde veio, quanto todo mundo que chega do tráfego anota. E isso, com a nossa tecnologia, vai acontecer de forma automática, 100% segura e efetiva. Além disso, nós temos vários módulos. Temos um dos módulos que é a NPS, onde a pessoa consegue fazer a avaliação do atendimento. Então, perguntar ali o que você achou do meu atendimento. E aí você consegue, né, coletar feedbacks, tanto positivos quanto negativos, para melhoria do atendimento ou do negócio em si. Nós temos também o funil. O módulo funil, eu sou apaixonada por ele. Assim, eu tenho um caso especial, porque, de fato, eu acho que gestão, processo, você controlar de forma clara e objetiva é extremamente importante. E com o funil, a gente consegue acompanhar a situação do pedido, se ele está iniciado ou se está aguardando o pagamento, se esse cliente já foi ativado. Isso é um dos modelos, pensando num funil de venda. Mas nós podemos ter também um funil de automático, saber de onde cada lead está vindo, se ele está vindo de Goiás, Mato Grosso, enfim. Ou se, de repente, a estratégia do lojista é fazer um tráfego pago para o exterior. E ele quer acompanhar os leads até para saber qual que é meu custo em cada etapa, né? Desde a atração ali com Creative até a conversão final, saber todo esse custo. Exato, isso sim. Então, assim, a gente consegue, de forma resumida, fazer a gestão das conversas, responder em tempo hábil, né? Zerar o tempo de resposta, responder rápido. Então, o tempo ali, o cliente mandou mensagem, se você não foi respondido, ele vai para a concorrência. Se a concorrência responder mais rápido, já era. Então, a sua chance de vender já, né, já é bem menor. Então, esses são alguns dos recursos. Temos API aberta, temos integração. Então, temos possibilidade... O que seria essa API aberta? A API são possibilidade de você integrar vários sistemas. Por exemplo, um CRM que, para comunicar com o nosso, seria uma possibilidade. O Como, por exemplo, eu teria como integrar com o seu? O Como, ele é um concorrente nosso, né? Então, assim, o Como... Mas é porque tem gente que gosta de trabalhar com 2, 3 plataformas. Se ele quiser integrar, consegue. Dependendo, se ele tiver a comunicação aberta para o GTX App, sim, é possível. Mas, assim, a gente tem tecnologias, por exemplo, que às vezes a necessidade, na verdade, de um cliente, que ele quer que, quando o contato chegue, eu quero preencher uma planilha de Excel no automático. E aí, por exemplo, é um tipo de integração que a gente também tem, além de várias outras, né? Então, resumidamente, sobre as funcionalidades seriam essas. Personificação, só para entender. Então, eu quero contratar a GTX App, eu vou lá e vou personificar para o meu segmento. Vou colocar minhas informações, o modelo de resposta, o modelo de quebra de objeções, e eu posso fazer essas alterações em tempo real a depender das respostas que eu estou recebendo. Mais ou menos isso. Sim, total. Inclusive, um dos grandes diferencial nosso no mercado, comparado com outras tecnologias, é que a gente não vende só a tecnologia. Nós vendemos a solução que o nosso cliente precisa. E cada cliente, como eu falei, cada cliente para nós é único. A sua dor, por exemplo, é uma.
de outro empresário é outra totalmente diferente. E essa configuração que você perguntou, se é possível ser feita, cada cliente, nós temos o nosso setup, que é justamente os nossos programadores entram para auxiliar, ouvir a sua história, ouvir o seu negócio. E só depois que a gente entende a sua dor, baseado na sua necessidade, nós associamos a tecnologia. Então, a gente traz recursos que muitas das vezes a pessoa chega só para resolver, um exemplo, eu quero responder no automático todos os nossos clientes. E quando ele chega para a gente resolve, além dessa dor, várias outras questões, né? Então, de gestão do modelo do negócio, implantação de um protocolo operacional padrão, né? Então, assim, um POP mesmo dentro da tecnologia para capacitar todo colaborador, a maneira que ele precisa atender. Então, assim, não é na sorte ou no achismo, né? É baseado realmente em algo concreto ali, que está pronto, é só copiar, colar ou só clicar num botão e tudo vai acontecer. Gemi, qual é a principal dor que as pessoas te procuram para contratar o software? São várias, na verdade, Josimar, mas assim, se a gente for focar na principal dor inicialmente, em zerar o tempo de resposta, responder rápido, né, ter de forma automática e 24 horas por dia sem parar, final de semana feriado, então meu vendedor foi embora, a tecnologia não para, então a gente fala, o seu WhatsApp vai vender enquanto você dorme. É exatamente isso mesmo que acontece. É uma máquina ali 24 horas por dia vendendo. Então, zerar tempo de resposta e gestão. Hoje, depois desse movimento de tráfego pago, né, que já... Eu até falo que adquirir leads hoje não é a dor mais. Né? Foi até um tempo atrás. Né, essa fase passou. Essa fase passou. Hoje... e já era antes, só que hoje é mais perceptível, né? As pessoas percebem mais. Fazer gestão da base de contatos. Então, nós nos deparamos com vários clientes que têm uma base gigantesca de contatos, mas que, até uma das perguntas que eu faço normalmente quando eu faço algumas reuniões de pré-atendimento, quantas vendas você fez nos seus últimos 6 meses? Não tenho nem ideia. Não tenho noção. Não, então não vou longe. Então, me fala no último mês. Também não sei, já. E na última semana. Então, não tem. Então, assim, você ter o controle, o acesso, né, a gestão dessas informações é muito importante. E uma outra dor é monitorar em tempo real tudo que está acontecendo. De modo espião, você poder acompanhar tudo que está acontecendo ali, como seus clientes estão sendo atendidos pelo vendedor. Também uma demanda que nos pedem muito. E a aquisição ali, saber de onde cada lead está vindo, né, de forma automática, pela nossa tecnologia, permite isso, também é uma dor que a gente consegue resolver. Eu vou te apresentar uma dor que fez com que um cliente meu deixasse o como e fosse para outra plataforma. E aí fica bom, porque se você resolver esse problema, já tem cliente para lhe indicar. Olha, fechando negócio na mesa. O como, quando você recebe o lead, você não consegue abrir a imagem no momento que você está ali conversando. Quando o cliente pega o lead e fala pelo WhatsApp com o vendedor, você não consegue. Você tem que pegar alguma imagem e mandar para o cliente, ou o cliente tem que tirar um print e mandar de volta para continuar a negociação. Só para você entender mais ou menos como funciona isso. Esse seria um cliente de imóveis. Um cliente de imóveis que a pessoa viu um criativo de um sofá, por exemplo. E aí ele não consegue, o vendedor não consegue ver a imagem que o cliente está vendo. E aí, quando ele vai continuar a conversa, o vendedor precisava pedir para o cliente um print da imagem. Olha que desconforto. Pedir um print da imagem para ele saber qual peça que estava tratando. A solução que o Como deu para a gente foi criar um código pelo produto, e pelo código a gente pudesse identificar qual era a peça. Mas aí eu falei, isso aí vai dificultar o vendedor e não vai ter resultado. E foi por isso que a gente buscou uma outra plataforma que já resolve essa dor. Como que você já está trabalhando isso na GTech Zap? Primeiro que a gente tem que entender assim, bem a fundo essa situação, como foi que aconteceu. Porque existem vários cenários. Mas hoje nós temos um espelhamento real do WhatsApp Web. Entendi. Então, tudo que chega... se você tem um espelhamento, vai abrir tudo. Exatamente. Então, assim, respondendo sua pergunta, nós temos essa solução. Tudo que chega no WhatsApp Web, chega no GTech Zap. Então você já tem isso. Porque a Meta, os anúncios que você faz na Meta, ela encaminha para o WhatsApp. Sim, sim. Mas
as plataformas não conseguiam ter esse, assim, principalmente, pelo menos a Como, não conseguia ter esse acesso quando ela fazia esse trabalho, quando ela juntava as informações, né, nas duas APIs. Como o senhor já faz o espelhamento, deve ser o mesmo formato que eu estou usando com um novo concorrente que você ainda não sabe. Ah, legal, mas vamos conhecer. Mas você já tem uma solução legal. Sim, sim. Mas, assim, digamos que não chegou o conteúdo da própria Meta. Não chegou. Aí, de fato, o problema não é nosso. Não, né? aí não então, é não seu. É essa situação. Não. Mas excelente. Mas então chegou no WhatsApp Web, tudo que chega espelha pra gente. E você começou dentro do seu segmento, mas hoje quantos segmentos você atende? É adaptável essa plataforma? Como é que é? Total. Hoje, dentro da nossa tecnologia, Josimar, a gente atende basicamente todos os setores dentro do nosso grupo da tecnologia, tá? Bom, hoje, dentro do público que nós atendemos, o nosso foco maior, até por conta da história, veio ali no segmento de moda, porque é o principal canal de vendas do WhatsApp, principalmente no nosso foco de atacado, tá? A gente deixando claro que principalmente dentro do foco de atacado, mas atendemos também o setor de moda de varejo. Temos também, dentro da nossa tecnologia, a gente atende muito o setor de advocacia, áreas da área de saúde, então clínicas de estética, dentistas, né? Então, todos esses setores, salões de beleza, então todo setor que tem o pré-atendimento de WhatsApp também faz parte, né, de clientes que são atendidos por nós. E outro setor também que é muito ativo pessoas que usam muito produto digital na internet. Então, assim, lançadores, o expert mesmo, né, que a gente diz. Então, faz um infoproduto e tem uma demanda que chega, conversa no WhatsApp, e também é um outro setor que usa bastante tecnologia. E o que mais que você pensa? Porque eu percebi que você começou, desde quando você estava fazendo a faculdade, você teve várias ideias, começou nesse segmento, e eu acho que você não para por aí. O que você pensa hoje para a GTX Zap? Projeto de expansão ou tem outro projeto correlacionado com a GTX Zap que você pretende lançar? Porque eu, por exemplo, eu faço, Giami, eu crio vários produtos que estão relacionados à consultoria. Sim. Podcast, mentoria, palestra, uma série de produtos que estão relacionados à consultoria. Eu vou ampliando, mas dentro desse ecossistema aqui. E você, como que você pensa? Você pensa continuar nesse ecossistema ou criar um ecossistema diverso? Não, é bem essa, a melhor palavra acho que é essa mesmo, né? O ecossistema dentro do universo desse movimento que já está acontecendo, né? Que já tem há bastante tempo, mas fortalecer cada vez mais, e é algo que eu já faço hoje. Eu faço consultorias para algumas marcas, porque eu entro com a tecnologia e, por fim, o próprio cliente me chama para fazer a consultoria de vários outros setores, de vários outros processos que está tudo interligado. Então, assim, para a gente ter um WhatsApp organizado, muitas das vezes, existem várias dores atrás que precisam ser organizadas, e talvez até gestão de pessoas, do operacional que vai estar liderança, contratação, né? Sim, uma série de coisas. Sim, e a estrutura também de quem quer, de fato, migrar para um ambiente 100% digital. Porque a gente começa a atender um cliente, eu vendo online. E aí, na hora que a gente vê, está lá atendendo o cliente pelo WhatsApp, ainda na loja física, um exemplo, né? De situação, e que precisa mudar todo o formato, e desde ambiente, né? Então, a estrutura, a maneira de atender, o local que vai atender, então, toda essa parte. Mas já é um projeto que está em andamento, estudos mesmo que eu já faço nessa área, de MBA em gestão de projetos e processos, e também ligado, com certeza, à inteligência artificial, que é o foco. Porque com certeza você vai ter que incluir um pouco de inteligência artificial no seu software daqui a pouco, porque senão ele vai ficar desatualizado. Então, nós já temos projetos, isso já acontece, Josimar. Nós já assumimos projetos para empresas que querem fazer a integração com o IA. Então, isso nós já temos pronto. Então, se o cliente ele entrar, eu quero automatizar e eu quero colocar IA, nós temos o nosso setor de programadores que vão fazer projeto desde o mais simples, o mais básico, a projetos complexos,
e bem avançados, aí o time de desenvolvimento é bem grande. Mas me fala um pouco dessa consultoria que você faz. Ela surgiu de uma nova dor, que seus clientes pegaram confiança em você no projeto da GTEC e já pediu orientação sobre a gestão geral ali da empresa. E aonde que você entra? Você entra na liderança, na contratação, no posicionamento, na gestão do negócio? Até onde você vai? Tá. A parte inicial das ferramentas de tecnologias necessárias para um ecossistema mínimo necessário para as vendas online. Então, desde a implantação de ERP, estruturação de site, estruturação de canais, de multicanais, por exemplo, linkando ali a novas contas e aberturas para marketplace, porque até mesmo temos cases de sucesso de clientes, inclusive se eu puder citá-la aqui, acho que vai ser interessante a gente falar sobre ela, uma pessoa maravilhosa. Então, nós temos assim meios de implantar o passo inicial para que todas essas ferramentas aconteçam, a pessoa ter todo o ecossistema pronto, organizado. Então, o RP, que é a base inicial de toda a gestão, né, ali, principalmente com foco em vendas, principalmente no mercado de moda. Implantação do RP para a estruturação dos produtos, depois implantação do site, a implantação de múltiplos canais de vendas, e aí entra Marketplace. O Marketplace é uma coisa que todo mundo está querendo no momento, né? É uma dor atual. Sim. E é o futuro, e é o crescimento, é para onde tem que se mover de fato, estão completamente corretos, né? E você permitir de forma organizada ter esses multicanais, né? Então, é o melhor cenário para quem, de fato, quer migrar ou já está ou quer crescer no mercado online. E conta pra gente o case dessa... Claro, cliente sua. Vou falar um pouquinho para vocês. Até pedi a permissão dela antes de vir, até ela comentou que numa próxima oportunidade eu posso falar sobre você. Ela, não, pode não, deve falar, faço questão que fale, é um prazer. É a Miriam Reis, da Jujuba Kids. A Miriam hoje ela é top no mercado da Shein, ela é seller, né, ali no segmento de moda infantil, também no segmento top na Shopee, atua também no Mercado Livre, então nos marketplace. Inclusive, vai ter aí um evento dia 13, posso falar? Dia Pode. 13. Então, dia 13 agora de setembro, nós vamos ter o evento Ecom Comércio, que para quem é desse mundo do ecossistema digital, com palestrantes incríveis daqui de Goiânia e de outros estados também que vão vir. E o foco, inclusive, o GTEC vai estar como patrocinador desse evento, e vai ser um prazer a gente estar lá estando com pessoas e dividindo momentos ali sobre o mercado online. Então, voltando, a gente estava... me perdi aqui, Josimar, onde nós estávamos? Fui fazer o marketing aqui da Miriam, gente, me perdi. Foi fazer o marketing da Miriam e se perdeu. A Miriam está tirando sua atenção. Então, Miriam, você tem que vir aqui no podcast, sentar com a Giama aqui para a gente contar a sua história, esse case aqui junto com você. O convite está feito. Então tá certo. Giama, uma dúvida. E como é o link da GTEC com o WhatsApp? Explica melhor como é que funciona isso. Sim. Hoje, a GTEC nós conseguimos trabalhar a API oficial e não oficial. Então, a gente consegue atender aí clientes que já são ABA, ou clientes ainda que estão no WhatsApp Business, que faz a leitura do QR Code. Imagina, Josimar, que você vai abrir o WhatsApp Web no seu computador, certo? Quando a gente abre o WhatsApp Web, a gente faz a leitura do QR Code, certo. Ok? Você vai fazer a leitura do QR Code no GTEC e você vai ter o espelhamento das mensagens dentro do nosso painel. Com o diferencial é que você vai ter uma plataforma super intuitiva. Inclusive, nós recebemos muito feedbacks positivos falando da usabilidade da plataforma, que acha ela super simples, né? De forma muito simples, em um único painel, você consegue fazer várias coisas, aplicar tags que funcionam como etiquetas, fazer agendamento, delegar um atendimento. Digamos que a pessoa tem um time lá com 6 colaboradores. E aí está atendendo, a pessoa chegou no pré-atendimento, o setor do SDR, que faz a aquisição do lead, né, e tudo ali, faz o pré-atendimento, entendendo a necessidade desse cliente, e depois ele sai desse atendente e vai para o vendedor. Então, com apenas um clique, a pessoa consegue fazer a transferência, a delegação que a gente fala,
delega o atendimento para outra pessoa, e aí essa delegação consegue fazer para várias pessoas também, se necessário. Ou permitir também que várias pessoas atendam o mesmo contato. Então, isso também é possível, né? Então, dentro de uma conversa, você vê ali várias pessoas respondendo a mesma conversa. E para muitos negócios, isso é bem interessante, né? Acho até que também encaixaria, o ano que vem a gente vai ter eleição. Vamos supor, um político quer conversar, manter contato, ter um canal ali. Ela encaixaria para ele administrar esses contatos? Respeitando as políticas da privacidade do WhatsApp, atendendo as políticas do WhatsApp, né, em todos os nichos, em todos os mercados, a tecnologia ela é aberta. Mas a gente entende que em alguns nichos a comunicação ela precisa ser mais limitada ou mais monitorada, né? Então, atendemos sim, mas desde que respeite as políticas e os termos de privacidade do próprio WhatsApp, as exigências que o WhatsApp faz. Inclusive, nós temos um dos módulos, que é o módulo de campanha, Josimar. Esse módulo a gente nem foca tanto nele, mas a gente entende que alguns clientes precisam usar e que tem a necessidade de fazer envios de mensagens de forma automática para vários contatos. Então, assim, respeitando a política do próprio WhatsApp, que você tem a quantidade limitada diária de fazer esses envios de mensagens, respeitando as conversas, né? Então, é super possível ser feito. A gente tem esse módulo. Inclusive, atendemos os clientes UABA. E nos clientes que são UABA, a gente usa templates, né? Então, esses clientes, eles trabalham com mais tranquilidade. Então, você aí, que é uma empresa que depende de atender um alto número de mensagens, sua empresa tem a dor. Eu preciso fazer disparos, envios de mensagens de forma segura. Nós temos a plataforma oficial, que é a UABA, para atender essa dor, essa demanda desses clientes, de forma segura e uma comunicação direta com plataformas realmente oficiais do próprio WhatsApp do Grupo Meta. Fábio, manda aquela pergunta para a Gemma que ela responde qualquer pergunta que você precisar aí do WhatsApp. Aquela que ela vai tremer? Isso. Vamos lá, Fábio. Vamos ver se eu vou dar uma água, respira, que o Fábio ele costuma trazer umas perguntas bem... Eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto o Fábio me faz a pergunta. A gente precisa saber, e eu acho que você deve ter, acho que a plataforma ela deve informar isso. Qual que é a taxa de conversão? Por exemplo, tem um cliente que utiliza já a sua plataforma. Qual que é a taxa de conversão para os seus clientes? Você já tem essa estimativa de média, de porcentagem, de valores? Sim, nós temos uma média, isso já é uma métrica, de fato, um dado muito importante, Fábio, obrigado pela pergunta, que em média a gente consegue 40% a mais de resultado em relação a antes do uso da plataforma. Então, um lado positivo, né? E também em relação à economia. Vou te trazer um exemplo de casos. Na verdade, vou citar um caso aqui de um cliente sem expor o nome, por termos de política de privacidade. Mas a gente entrou na marca e o time era muito grande. Fazia muito tráfego pago, tinha muitos contatos para serem respondidos e muitos atendentes, porque não faz muito sentido, né, Fábio? Você investir em tráfego pago para ter aquele tanto de mensagem e você não conseguir responder essas pessoas. Ou demorar a responder, então você está rasgando dinheiro. A frase eu acho que é bem essa. E aí, quando a gente implantou o sistema, pelo próprio sistema fazer o SDR automático, fazer o pré-atendimento, fazer a abordagem inicial do cliente ali, ele reduziu bastante a quantidade de funcionário. Inclusive, já no próximo mês, falou, olha, eu estou dispensando os meus funcionários porque eu percebi que com a tecnologia eu substituo, essa despesa aqui para mim é desnecessária, porque eu tinha essas pessoas basicamente para fazer o pré-atendimento. Então, eu fiquei com os bons vendedores, porque eu costumo falar, vendedor é diferente de tirador de pedido, né? Então, assim, a gente percebe muito isso. E aí, bons vendedores, com certeza, com a ferramenta, o vendedor acaba tendo mais recurso, porque ele tem mais condições de mensagens prontas, textos prontos que a gente já deixa no painel para a pessoa usar e consegue aí aumentar a média de faturamento em 40%. São os resultados que a gente tem. Jean, outra pergunta aqui. Você que, quando você começou empreendendo e de repente, numa dor, você criou a GTEC. Que conselho você daria para as pessoas que estão começando
o que ela deveria fazer para não cometer os erros que você cometeu no começo? Sim. Pelo menos você encontrou uma solução. Com certeza, eu falo que eu fiz do limão à limonada, até sim, foi bem isso que aconteceu. Mas o básico, implantação de processos, organização e gestão, e ter ferramentas e tecnologias para conseguir fazer de forma organizada. Só volume não é necessário. Né? Você precisa ter qualidade no atendimento. Então, não adianta você ter um número gigantesco ali, uma base gigante de pessoas, se você não consegue ter gestão, organização e qualidade. Então, inicialmente, é isso, né? Implantação de processos mesmo, estruturas, tecnologias e também o poder de delegar. Isso, para mim, hoje é uma das coisas que eu super valorizo. Mas no começo você enfrentou dificuldade, né? Não, eu era aquela pessoa que, assim, ok, deixa eu atender porque você não atende daquela forma que precisa. Quando você olhava para alguém que não conseguia fazer bem feito, você ia lá e fazia. Exato. Então, assim, não conseguia esperar o tempo do outro. Então, né, claro, também de forma, assim, que né, dê tempo, mas em tempo hábil necessário. Mas delegar ali, e entre nesse delegar, os recursos de tecnologias ou de pessoas entra da mesma forma, né? Então, você está delegando, então, teoricamente, o exemplo que a gente deu aqui, o que antes era para um funcionário fazer, conta hoje com a tecnologia, né? Que faz muito mais do que várias pessoas aí. Claro que não substitui, eu prezo demais pelo atendimento humanizado, inclusive isso é uma das coisas que a gente mais coloca dentro da nossa tecnologia, porque às vezes a gente se depara com pessoas que querem aquele atendimento inicial super robotizado, né? E aí a gente fala, olha, não funciona tão bem. Então, porque isso é a ferramenta, pelo que eu percebi, é a ferramenta de auxílio, para você ter indicadores, para você não deixar ninguém sem resposta, mas precisa de humanização. De forma humanizada, extremamente importante. Então, assim, a gente permite com... um exemplo de uma conta, nós temos clientes que fazem pré-atendimento com áudio. Né? Então, assim, o contato chegou. Então, tem todo um pré-atendimento de forma humanizada que a pessoa se sente ali acolhida, né? Já de forma humanizada, mas, na verdade, é uma tecnologia que está ali por trás. Onde a gente encontra a GTEC para conversar, para poder marcar uma visita, uma reunião? Fala as redes sociais aí. Falo sim, com o maior prazer. Bom, então nós estamos no Instagram. Você aí que tem interesse em conhecer um pouco mais do GTEC Zap, nós estamos no WhatsApp. Oh, perdão, pode fazer de novo? Perdão. Pode continuar. Não podia ser assim, né? Mas vai. Você aí que está nos assistindo e tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o GTEC Zap, o nosso Instagram é @GTECZap. Lá você vai conseguir um link que vai te levar ao WhatsApp e nós vamos te atender, fazer uma demonstração gratuita e ter o maior prazer de ouvir um pouco da sua história. E, como eu falei, a gente não vende só tecnologia, a gente vende realmente a solução da dor que o nosso cliente precisa. E, baseado nisso, nós temos a tecnologia para trazer esses recursos aí. Uma informação importante, Josimar, nós acreditamos tanto no resultado e confiamos tanto no nosso negócio e na nossa tecnologia que nós não temos fidelidade. Legal. Tá? Então, a gente preza mesmo pelo resultado. Isso vale mais do que um contrato. Então, o cliente tem essa flexibilidade, implantou, deu super certo, continua o tempo que quiser, meses, anos. Infelizmente não deu certo por um motivo ou outro, não atendemos as expectativas ou não era aquele melhor momento para o cliente, que a gente também entende. Talvez ele não tenha a estrutura necessária para a tecnologia. Então, não haverá multa, tendo cancelamento até a data do vencimento, sem fidelidade, sem burocracia. Uma coisa importante. Se precisar de reunião online, a partir de agora, ela vai fazer reunião online e vai aparecer, tá, gente? Porque quando ela fez a reunião comigo, ela não quis aparecer. Uma pessoa tão bonita, com o olho tão bonito, tão expressiva, né? Tão expressiva, e ficava se escondendo. Agora, não. Agora ela vai aparecer, né, Fábio? Porque isso ajuda a fechar negócio, não ajuda?
Uma pessoa expressiva, inteligente como essa aqui ajuda a fazer negócio. Obrigada. Agradeço pelos elogios, mas eu já ouvi uma história também. Na verdade, uma história não. Uma pessoa fazendo uma reunião, assim, presencial. Até essa pessoa é da região da 44. Falou, como que as pessoas não te conhecem? As pessoas precisam te conhecer. Claro. Então, assim, você faz um trabalho incrível, né, assim, de gestão, de processo, é muito além do que eu esperava. Então, em treinamentos que eu faço, a gente falar da gente é um pouquinho complicado, mas já ouvi também que nos treinamentos nós temos implantação presencial. Então, você que é de Goiânia e quer implantar o sistema e ver na prática mesmo, a gente pega você pela mão, resolve a sua dor, treina o seu time, capacita você de forma presencial, e eu prezo muito por esse contato, e dá muito certo, né? É algo que traz muito resultado. Assim, a gente percebe que aqueles clientes que a gente faz implantação presencial, eles têm tempo de vida muito maior, né, do que aquele que foi só um treinamento online. Mas essa questão aí desse dia foi, infelizmente, problema técnico da tela do computador. Eu não me recordo se eu estava em algum local, num computador diferente. Não, mas eu falei para pegar no seu pé, mas isso é muito importante, sabe por quê? Porque antigamente, antes do boom da internet, da comunicação audiovisual, a gente não conhecia os grandes empresários, quem estava por trás das grandes marcas. Hoje em dia, não é uma escolha, é uma exigência do consumidor final. Se você pegar as grandes marcas, a CIMED, várias outras, o proprietário é obrigado a aparecer porque isso gera resultado, né? Então, hoje, não dá para ficar escondido porque as pessoas querem saber quem é a pessoa que idealizou a GTEC Zap, né? Até para comprar, sentir segurança, confiança, não é como no passado. A gente não tem essa escolha mais. Sim. Você só escolhe quando você vai começar. Se vai começar no momento ideal ou se vai chegar atrasado, né? Mais para o final. Já, muito obrigado. Acho que se faltar alguma coisa, daqui a pouco eu te passo a palavra de novo. Se você me permitir, eu posso só fazer um agradecimento? Sim, assim, é uma claro. parte muito importante, deixei para o final, mas é uma das partes mais importantes. Eu acho que a gratidão, ela é um dos sentimentos mais nobres que nós temos. E no início da história da GTEC Zap, 2 pessoas me abriram as portas, literalmente uma sala, até um pouco parecida com a sua, né? Que é a Camila Viana e o Jonathan da Tryon Modas. Hoje, eles são top no Mercado Livre, referência nesse mercado. Fez um movimento gigantesco para a região da 44. Eles colocaram muitas marcas nesse novo mercado. Foram eles mesmos que moveram esse mercado no início. Eu considero como os principais nomes. E eles me abriram as portas de forma gratuita. Que legal. Dentro do treinamento deles, só para empresários. Eu levei a proposta para eles, porque eles foram o início, a base da tecnologia comigo. De fato, eles entendem a história junto comigo. E eles, de forma gratuita, permitiam que eu entrasse no treinamento deles e começasse a falar sobre a GTEC Zap. E foi aí, realmente, que a GTEC Zap... Você começou a fazer suas primeiras vendas ali. As primeiras vendas foi graças a eles. Então, Camila e Jonathan, gratidão por tudo que vocês fizeram na história da GTEC Zap. E eu gostaria de deixar esse agradecimento aqui em especial para eles. Isso é bacana. Acho que todo mundo na vida tem pessoas que são enviadas como anjos, né, para nos ajudar nessa trajetória. Aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem espaço para criar, a gente enfrenta muitas dificuldades, né, para colocar o projeto para andar. Sim. Mas para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, como empreendedora, o que você passou, ou qualquer mensagem que você queira deixar. Tá, maravilha. Bom, inicialmente é Deus acima de todas as coisas, acreditar que tudo tem um tempo certo, que tudo tem os seus porquês, tudo tem os seus motivos, que as dificuldades, as falhas, as dores, que nós somos humanos, né? Então, erramos muitas das vezes, mas que a gente faça das dores e das perdas experiências para crescer, para evoluir, buscar conhecimento, né? Então, principalmente, se eu errei é porque me faltava algo, e como
a gente ouve falar por aí, mas não é clichê, mas já sendo também, se for, tá tudo bem, que você busque sempre ser a pessoa mais humilde, mais simples e com menos conhecimento da mesa. Porque quando você está aberto para conhecer mais e aprender mais, ainda que talvez o seu conhecimento seja um pouco superior àquela pessoa que está falando no momento, com certeza você vai extrair algo de positivo e vai continuar crescendo e aprendendo cada dia mais. E é isso. Então, quem ama empreender, eu acho que está na veia. E eu amo o que eu faço. E é um dos motivos de tantos nãos que eu já dei hoje. E é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade, Josimar. Estou feliz de estar aqui com você hoje. Agradeço pela oportunidade. Já fica aberto o convite para você voltar novamente. Pode trazer seus clientes, seus parceiros, a sua amiga que tirou sua concentração aqui. Sim, como é que é o nome dela? A Miriam. A Miriam, viu, Miriam? Essa pessoa que gosta muito de você, porque até tirou a concentração dela aqui no podcast. Julinha é muito famosa aqui em Goiânia, tá, gente? A Júlia da Ambro. E ela vai estar nesse evento, assim como vários outros nomes, grande e forte. Então, você aí que é empresário, eu deixo novamente o convite, venha participar com a gente desse evento que vai ser incrível, dia 13 de setembro. Qual que é o nome mesmo do evento? E-Commerce Goiás. E-Commerce. Mas não é aquele E-Commerce Brasil, não, né? Porque eu já participei de algumas edições do E-Commerce Brasil. Não é esse, não, né? Sendo bem sincero, eu não sei te responder. Agora eu posso verificar, dou esse retorno para você passar depois para os seus seguidores aqui. Mas é um movimento... É muito bom, É um movimento que é focado em público do segmento de moda. Você aí que é lojista, empresário do segmento de moda, que você já empreende ou você quer começar a empreender e principalmente focar no setor, no mercado de marketplaces, é a oportunidade. Lá vão ter várias portas abertas com várias tecnologias extremamente importante em todos os canais, principalmente para quem quer trabalhar com site. Então, Mercado Livre, Shopee, Shein, conhecimento de site, plataformas para abertura de site, plataformas para pagamento, as melhores plataformas, né? Vai ter parcerias legais lá no dia. Inclusive, nós que estamos com a gestão do WhatsApp, estaremos participando desse evento maravilhoso e buscando ajudar ao máximo as pessoas, em cada um na sua dor, cada um no seu tempo, e cada um servindo de alguma forma ali para ajudar todo mundo que ama empreender e é isso, nós estamos aqui para colaborar. Nome? Vamos agradecer também a sua irmã que está aqui, que vai te acompanhar. Qual que é o nome da sua irmã que está aqui? A Jubiane, Jubiane, olha que nome tá diferente. Grávida, né? Minha maninha. Grávida. Já tem o nome da bebê, já? Sim, Samuel. É o rapazinho, Samuel. Sim. Tá quase chegando aí, Samuel, para fazer a diferença na nossa família. Gente, eu havia pedido para a maninha dela se preparar para fazer uma pergunta, uma colaboração, mas ela não quis. Mas o convite ficou ali. Acho que na próxima ela vai sentar aqui do lado para participar, né? Jame, muito obrigado. Deu para falar tudo sobre a GTEC Zap? Sim. Pessoal, vai ficar aqui os contatos da GTEC Zap. Muito obrigado para você que nos assistiu até agora. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio. Valeu!